acho que a gente vai voltar agora, começar acho que de uma forma um pouco mais light, agora pelo menos logo depois do almoço. Eu queria só mostrar para vocês, rapidamente, alguns videozinhos interessantes que estão relacionados à acessibilidade na web. Eu não sei, alguém de vocês aqui já viu aquele vídeo da acessibilidade web custo-benefício? Não? Então isso é legal. Aqui é um vídeo um pouquinho mais longo, mas depois eu queria mostrar para vocês uns vídeos novos que a iniciativa de acessibilidade do W3C produziu. Então, eu acho que é bem legal para contextualizar ainda mais, acho que a questão da importância da acessibilidade na web. Custo-benefício. Tab, internet. Enter. Eu sou Leda Lúcia e eu adoro a internet, porque eu posso me comunicar com as pessoas, posso ler jornais, revistas, faço uma série de coisas sem sair de casa, faço transações bancárias, pagamentos, compras. Eu sou psicóloga, eu uso a internet para me comunicar com outros profissionais, eu participo de listas de discussão e para fazer pesquisas, né, sobre vários assuntos. Eu acho muito importante a internet para um profissional, hoje em dia, se manter atualizado na sua área. Principalmente, no meu caso, que sou cega e que sem a internet seria muito difícil eu manter essa autonomia e essa independência que eu tenho hoje no meu trabalho e na minha vida pessoal. Se não conseguir visualizar a imagem, clique aqui. Enter. Link. Se não conseguir visualizar Nem a imagem, sempre clique aqui. eu consigo acessar todos os sites que eu preciso. Link on. Como eu uso um programa especial que lê a tela para mim, Enter. se os sites não forem feitos de acordo com determinados padrões, esse programa não consegue ler a tela e o meu acesso à internet fica muito prejudicado, ou às vezes até impossível. Por exemplo, essa notícia de um jornal online. Eu sei que ela está aí porque eu acabei de entrar no link para ela. Visualmente, não deve ser difícil encontrar. Não é mesmo, Bruno? Olha, Leda, para mim que enxergo, é a coisa que tem mais destaque na tela, tá muito fácil de achar. O brasileiro ficou mais tempo na web em setembro, diz Ibope. Tá aqui, fácil. A audição não é sintética como a visão. O leitor de tela tem que ler para mim uma coisa de cada vez. E ele lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. Como a notícia está bem no centro da tela, eu tenho que passar primeiro por tudo que vem antes. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Pressionando a setinha para baixo para ler tudo que está na tela. O que é link e o que não é link, todos os textos. E a outra maneira é pressionando a tecla Tab, que aí eu vou navegando de link em link. Eu vou usar essa maneira de navegar com o Tab para andar mais rápido e vou ver quantos tabs eu preciso dar até chegar à notícia. 1, 2, 3, 4, 5. Meu nome é Marco Antônio de Queiroz e eu sou mais conhecido como Mac. Quando a internet começou a ser difundida no Brasil, eu já trabalhava com informática. Além de todas as questões que a Leda já explicou, eu tive mais uma, que eu queria fazer a minha própria página na internet. Bem-vindo à Bengala Legal. Como eu sou cego também,
eu tive que pensar em fazer uma página que eu pudesse entrar e navegar dentro dela. E essa página tinha que ser acessível também a todas as pessoas. E para isso eu tive que aprender a acessibilidade. 45, 46, 47. Opa! Eu acho que aqui eu já estou dentro da notícia. Vamos ver. Os brasileiros ficaram quase meia hora a mais navegando na internet esse Aqui tempo. a notícia. Manteve o Brasil na liderança do ranking mundial em tempo. Para resolver esse problema mostrado pela Leda, basta colocar um link no início da página que vai direto para o conteúdo. Tab, ir para conteúdo link. E pressionando Enter, ele me leva diretamente para a notícia. Enter. Brasileiro ficou mais tempo na web em setembro, diz Ibope. Esse link de salto para o conteúdo também é utilizado por pessoas que não são cegas, como é o caso do André, que tem muita dificuldade motora e só consegue navegar via teclado. Ana Carolina. Fazer um site com uma boa navegação via teclado ajuda diversas pessoas, deixando o site mais acessível e de uso facilitado. Outro problema muito comum, que acontece em diversos sites, inclusive nesse aqui, é a falta de acesso a subitens do menu principal. Esses subitens são exibidos quando você passa o mouse sobre alguns links do menu principal. Mas isso só acontece quando se usa o mouse. O Mac e a Leda, que só podem navegar via teclado, não fazem nem ideia que esses subitens existem. Nós fizemos uma página de teste para ilustrar uma possível solução para o problema que eu acabei de comentar. Eu estou navegando via teclado, os links que estão recebendo foco estão com essa borda vermelha, ou seja, o efeito é o mesmo que seria se a pessoa estivesse usando o mouse, só que com o teclado. Um usuário que precisa navegar via teclado não teria nenhum problema em acessar esses itens. Um outro exemplo é o desse site de compras, que tem mais de 30 links sem uma descrição em texto. Para quem está vendo, existe um texto, mas para o programa leitor de tela que eu uso, isso é apenas uma imagem. O máximo que esse programa consegue mostrar é o nome do arquivo onde está essa imagem ou o endereço para onde a gente vai se clicar nesse link. Mas muitas vezes isso não ajuda. Por exemplo, vamos ver esses links aqui. Tab 2005 2589 link graphic. Tab 2005 2400. Tab 2005 229.000. Tab 2005 2800. Para a Leda, é como se as imagens dos links não existissem. Vejam só o que acontece quando desabilitamos as imagens. O menu desaparece. Nesse caso, a solução também é simples. Basta colocar um descritor em cada imagem. TVDS link graphic. Livros link graphic. Livros importados link graphic. Eu estou passando pelos mesmos links que a Leda passou. Mas aqui foi feita a acessibilidade adequada, com os textos por trás da imagem. Eletrônicos link graphic. Eletroportáteis. Estes textos só aparecem quando as imagens não são exibidas. E neste caso, a descrição fica exatamente onde as imagens deveriam aparecer. O problema mais sério que eu estou enfrentando atualmente é o do banco onde eu tenho a minha conta salário. Como eu sou uma internauta experiente e como eu uso um leitor de tela de última geração, eu consigo chegar até essa página. Eu consigo digitar o número da agência, consigo digitar o número da conta, mas na hora de digitar a senha, eu preciso clicar com o mouse e só com o mouse num gráfico que é totalmente inacessível, mesmo para quem usa os melhores recursos disponíveis. Esse recurso não só é inacessível para quem usa leitores de tela, como também para quem tem dificuldade de usar o mouse, por qualquer razão. Esse teclado ele é utilizado como segurança contra fraude. Mas será que não tinha uma maneira diferente de fazer isso? Esse banco, por exemplo, encontrou uma solução muito mais acessível, porque podemos alcançar os dígitos de um teclado virtual sem necessidade do mouse e, ao mesmo tempo, escutarmos os dígitos que estamos selecionando. 5 ou 6 link graphic. Tab 2 ou 7 link graphic. Tab 3 ou 4 link graphic. Outro problema grave é quando os sites de serviços públicos são inacessíveis. Por exemplo, para consultar a restituição do imposto de renda no site da Receita Federal, por medida de segurança, a gente precisa digitar um código
que aparece na tela. Para quem enxerga, esse código são letras, mas para quem usa o leitor de tela, esse código é um gráfico sem descrição. É uma imagem que eu não consigo saber o que é. O grande problema dessa técnica é que ela não só é inacessível para deficientes visuais, como também para a grande maioria das pessoas, que é o meu caso, que enxergo perfeitamente e tenho dificuldade de entender aqueles caracteres distorcidos em caixa alta e caixa baixa. Uma solução para resolver esse problema seria substituir as imagens por perguntas. Perguntas simples como: quantos dias tem a semana? Quantos meses tem o ano? E assim por diante. E existem outras barreiras, como por exemplo a criação de um site em Flash totalmente inacessível. E esse site aqui, por exemplo, eu não consigo nem ler nenhuma informação e nem navegar para lugar nenhum dentro desse site. Esse Flash, além de completamente inacessível, tem problemas sérios de usabilidade, como por exemplo essa barra de rolagem, muito fina, com pouco contraste, pouco intuitiva, difícil de usar. Tem que ter uma destreza com o mouse para poder fazer ela funcionar. Uma pessoa com alguma dificuldade motora, que é o caso do Tião, que usa apenas um dedo para teclar, ele não conseguiria usar essa barra de rolagem de maneira nenhuma. Para orientar criadores de site, existem diretrizes internacionais de acessibilidade, Dicas e artigos que podem ser encontrados em nosso site, acessodigital.net. Acessibilidade na web significa uma internet verdadeiramente inclusiva E com mais oportunidade de acessos e de negócios para todos. Não é, Eric? Agradecemos ao Eric Souza Silva, 3 anos, que usa o teclado expandido para interagir com o computador. Ao Tião Gabriel, 26 anos. Ao André Luiz de Souza Pérez, 19 anos. A fonoaudióloga Margarete Carvalho Paiva, que possibilita a integração de André, Tião, Eric e muitos outros ao mundo digital. E a Pular Rio. A voz que vocês ouvem é do leitor de tela JAWS for Windows. Produção. É interessante ver esse vídeo aqui, até pelo formato do computador que eles utilizam, dá para perceber que é um vídeo bem antigo, né? Se eu não me engano, acho que ele é de 2009, 2010, alguma coisa assim. O problema é que grande parte dessas barreiras que eles comentaram, elas continuam, né? Acho que talvez só o site em Flash que já foi resolvido, mas fora isso, as outras barreiras de acesso, elas continuam, né? Então, é um vídeo que ele é muito interessante por ele ser muito educativo com relação aos problemas de acessibilidade, mas, se a gente for pensar, ele é triste porque ele mostra que, depois de tanto tempo, depois de um vídeo depois de 6, 7 anos, você ainda continua com essas mesmas barreiras de acesso. Agora, eu queria mostrar para vocês alguns videozinhos um pouco mais curtinhos, que foram produzidos esse ano. Foram produzidos esse ano, pela iniciativa de acessibilidade do W3C, exatamente com o objetivo de mostrar que a acessibilidade na web ela beneficia pessoas com deficiência, mas, na verdade, ela beneficia mais pessoas em diversas situações. Então, o que eles fizeram? Acho que está no... Cadê? Está aqui. Eles produziram uma série de 3 vídeos. Deixa eu ver qual que é esse daqui. É o de... Acho que esse aqui. Eles produziram uma série de mais ou menos uns 6 vídeos para poder ilustrar situações sobre a importância da acessibilidade na web. E mostrar por que é relativamente importante a gente considerar a questão de acessibilidade para pessoas com deficiência, mas quem mais também acaba se impactando com isso. Perspectives. Keyboard compatibility. Not being able to use your computer because your mouse doesn't work is frustrating. Many people use only the keyboard to navigate websites, either through preference or circumstance. Whether it's temporarily limited mobility, a permanent physical disability, or simply a broken mouse, the result is the same. Websites and apps need to be operable by keyboard. Web accessibility. Essential for some, useful for all. Visit w3.org/WAI/perspectives for more information on keyboard compatibility.
Web Accessibility Perspectives. Tem agora um segundo vídeo aqui que ele mostra esse aqui sobre o contraste. São coisas que a gente já abordou aqui no nosso bate-papo de manhã, né? Web Accessibility Perspectives. Colors with good contrast. There's something about great design that allows it to go practically unnoticed. But it doesn't take much to make things confusing and frustrating. Choosing colors with poor contrast makes navigating, reading, and interacting a real pain. Good design means sufficient contrast between foreground and background colors. That's not just text and images, but links, icons, and buttons. If it's important enough to be seen, then it needs to be clear. And this is essential for people with low contrast sensitivity, which becomes more common as we age. With good colors, websites and applications can be easier to use in more situations, like in different lighting conditions. Web accessibility, essential for some, useful for all. Visit w3.org/WAI/perspectives for more information on colors with good contrast. Web Accessibility. E agora o último vídeo, só para poder ilustrar a questão de legendas, que a gente vai falar, eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. Web Accessibility Perspectives. Video captions. Video isn't just about pictures, it's also about sound. Without the audio, you'd have to guess what this film is about. Frustrating, isn't it? Not knowing what's going on. That's the situation for everyone who can't hear. Captions make videos accessible, which is also handy for people who want to watch video in loud environments or where you need to be very, very quiet. Web accessibility, essential for some, useful for all. Visit w3.org/WAI/perspectives for more information on video captions. Web. E nessa página da iniciativa da WAI e do W3C, vocês também vão encontrar outros vídeos relacionados com outras questões relacionadas à acessibilidade. Agora, eu queria voltar para onde a gente tinha parado com relação especialmente aos formulários, né? Eu queria primeiro, acho que só complementar essa questão dos formulários que a gente tinha visto aqui com relação à importância do field set, e depois eu queria até tirar esses field sets para poder mostrar para vocês como o leitor de tela ele se comporta quando a gente não faz a relação adequada entre eles. Então, eu vou só copiar eles, criar dois blocos de campos de formulário para a gente poder trabalhar isso daqui. É só importante lembrar, porque eu estou criando esses dois blocos exatamente iguais, mas eu preciso lembrar que eu não posso ter IDs repetidos na minha página. Então, eu preciso mudar cada um deles aqui para a gente poder ter o ID do endereço residencial e do endereço comercial. Tá? Então, eu tenho aqui meu formulário. Deixa eu ligar o NVDA.
eu tenho aqui o meu formulário que está mostrando os meus dados residenciais e meus dados comerciais. Desktop lista NVDA 6 de 27. Windows título da página Mozilla Firefox. Então, o que é interessante é que conforme eu vou navegando, vamos voltar para o começo. Conforme eu vou navegando, ele vai mudando cada um dos blocos de navegação. Ação, título da página, endereço comercial, grupo, entrada inválida, endereço, bairro, edit telefone, selecione a forma de contato, grupo, correio, caixa de seleção não marcado, telefone, caixa de seleção marcado. Agora eu vou passar para o próximo bloco do meu field set. Endereço residencial, grupo, entrada inválida, endereço. Digite aqui seus dados, edição, entrada inválida, Então, aqui no fim, ele vai acabar lendo todo o meu campo de formulário baseado nesses dados dos endereços comerciais e residenciais. Agora eu vou tirar esses blocos de field set e mostrar para vocês qual é o impacto que isso tem para a acessibilidade. Eu vou até manter os elementos label relacionados, mas eu queria só tirar o field set, pelo menos desses dois campos aqui. E, no fim, a gente percebe que acaba sendo muito comum a gente perceber que, vamos colocar um formulário, mas vamos utilizar, por exemplo, um H2 no título, onde vai ser, talvez, o endereço comercial. Só que, se eu não fizer essa relação, eu preciso passar pelo meu campo de formulário e fazer meu usuário voltar para ele saber o que significa aquele campo de formulário. Endereço, bairro, telefone, em título da barra de navegação. Então, beleza, vou começar a entrar no campo de formulário. Título da endereço, digite bairro, edit telefone, selecione a telefone, caixa de seleção, endereço, de bairro, edit telefone. Ou seja, ele não faz a separação entre os meus blocos de conteúdo. Então, por isso que é importante utilizar esses elementos do field set. Agora, eu queria acrescentar algumas coisinhas nesse formulário aqui que a gente está fazendo. Tem uma forma que a gente pode utilizar para poder relacionar alguns conteúdos que podem ser repetidos em campos de formulário que você quer que o seu leitor de tela exiba essa informação. Sei lá, por exemplo, campo obrigatório, ou preencha com dados pessoais, não sei, alguma coisa específica, mas que você quer que esteja apenas em alguns campos. A gente pode fazer isso utilizando alguns atributos de área, utilizando o área described by relacionado com um ID de algum campo de formulário. Quer ver? Eu vou mostrar como é que ele funciona. Só um minutinho. Sei que está um pouquinho confuso, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando em cada um dos campos do meu... Pelo menos eu coloquei aqui em 2 campos de formulário um atributo chamado área described by, e relacionando com o ID de um parágrafo que está fora desse campo de formulário. Com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para que o meu leitor de tela ele leia, quando ele chegar nesse campo de formulário, ele vai ler o legend, ele vai ler o label do meu campo de formulário e vai ler essa informação complementar, que pode estar em qualquer lugar da página. E isso pode se repetir em outros elementos, em outros campos de formulário da página. Quer ver? Vamos mostrar como é que ele se comporta. Então, está vendo aquele campo obrigatório que está ali embaixo é o parágrafo que eu coloquei com esse área described by. Selecione barra de navegação. Título da endereço comercial, grupo, entrada inválida, endereço.
Digite aqui seus dados. Edição entrada inválida. Exigido possui autocompletar. Em branco. Ele está fazendo isso por causa do placeholder. Agora, se eu passar para o bairro... Bairro. Edição possui autocompletar. Em branco. Espera aí, não fez a relação. C. Fiz alguma coisa errada Final aqui. do Dropbox Workshop Acessibilidade Olha for isso pra mim, web vai, estrutura.html sublime text 2 registro. Eu fiz alguma coisa errada, peraí. Ah, não, eu coloquei no... Peraí. Coloquei no campo... Clicável endereço, bairro. Edição possui autocompletar campo obrigatório em branco. Agora sim, eu tinha colocado ele nos campos checkbox. Então, eu posso colocar esse atributo area described by para poder relacionar textos com o meu campo de formulário que precisam ser lidos. Então, aquela história da gente colocar só aquele, por exemplo, o marcadorzinho de campo obrigatório, a gente pode relacionar esse marcador com um texto que vai estar fora. Por exemplo, campos obrigatórios e você fazer a relação entre eles. E a gente pode daí omitir o texto com indente ou com aquela outra opção de antes. Esconder o texto? Tipo, ali embaixo vai ficar o P marcado, né? Peraí, não entendi. Se tu rolar a página ali para baixo. Ali, ó, campo obrigatório. Campo obrigatório. Isso. Para eu omitir ele, daí pode utilizar aqueles recursos para poder esconder o conteúdo. Apesar que, como a gente até já tinha feito o teste com, por exemplo, com o placeholder, se eu não me engano, ele já lê o required também. Ele estava lendo o required também, por isso que ele estava dando como campo obrigatório. Mas eu estou dizendo assim, com qualquer outro tipo de informação, não precisa necessariamente ser um campo obrigatório. E isso pode fazer parte de outros elementos de HTML também. Você pode fazer a relação disso com outros elementos de HTML. E, inclusive, até com relação a outros elementos, outros input types do HTML5. Quer ver? Eu vou até mostrar alguns exemplos aqui do input type do HTML5 e como ele se comporta com acessibilidade. Por exemplo, eu vou pegar esse campo telefone, eu vou só mudar esse campo telefone, em vez de input type text, eu vou mudar ele para range. Eu simplesmente mudei o input type para range e ele já mudou para aquele formato de, como se fosse um modelinho de aumentar ou diminuir zoom ou volume. O legal é que isso daqui também é acessível. Eu consigo selecionar esse slider e posso fazer a manipulação via teclado e ele também é lido por leitor de tela. 46, 47, 48, 49. Então, você já consegue utilizar, você já tem um monte de recursos legais do HTML5 que já estão expostos às APIs de acessibilidade. Tem um outro que também ele tem um resultado muito legal, até visualmente ele acaba tendo um legal, é o input type date, que no Firefox ele não foi implementado, ele funciona como se fosse um campo de texto, né? Ele funciona simplesmente como um campo de texto. Não está deixando eu digitar? Deu. Mas se eu levar isso daqui para o Chrome, que já suporta esse... já está aqui. Que já suporta esse input type, eu consigo acessar ele de forma acessível, consigo utilizar. Eu não preciso necessariamente clicar aqui para poder abrir o picker de data, mas eu consigo, por exemplo, chegar nele via teclado e verificar que dados eu preciso de cada um deles, por exemplo. Bairro, edição campo telefone, edição de data campo obrigatório, botão de rotação editável dia em branco. Então, 2.1, botão de rotação editável mês em branco. 0.5, botão de rotação editável ano em branco. 1.8, 7. Então, eu já consigo utilizar esses novos input types para poder fazer esse tipo de
esse tipo de coisa com HTML5. Tudo bem? Deixa eu ver, de formulários, o que... Tá, de formulários era mais ou menos isso que eu tinha que falar. Vocês querem comentar alguma coisa? Se tem alguma dúvida com relação a isso, relacionados aos formulários? Não? Tá. Agora eu queria mostrar para vocês, eu queria seguir um pouco adiante apresentando para vocês os elementos de vídeo e como a gente pode colocar legenda em vídeos de forma muito simples no HTML5. O legal de utilizar essas legendas de vídeo para HTML5 nesse formato que eu vou mostrar é que ela é um formato aberto, é um formato que está seguindo dentro da padronização do W3C, e ela é compatível com a grande maioria das plataformas de players online, por exemplo, YouTube, Vimeo. Você consegue subir esse formato de legenda para esse tipo de serviço. Então, é interessante você utilizar esse tipo de recurso, porque se você tiver o seu vídeo disponível no seu servidor, na sua máquina, utilizando os elementos de HTML5, você pode utilizar essa legenda. Mas ele também serve se você utilizar esses recursos como num canal do YouTube, por exemplo. Então, eu vou voltar aqui na estrutura. Eu vou só salvar isso daqui para a gente não perder. Então, eu vou começar codificando aqui o HTML5 dos vídeos, e aí eu vou explicando para vocês cada um dos recursos que a gente tem relacionados à acessibilidade. A grande maioria das coisas que eu vou mostrar aqui, acho que vocês já estão cansados de ver, mas acho que é importante apontar para as questões relacionadas à acessibilidade. Então, até aqui nenhuma novidade. Então, eu estou colocando simplesmente um elemento vídeo e estou colocando o source de um vídeo em MP4. Teoricamente, ele já deveria funcionar. Deixa eu ver aqui. Isso. Então, beleza. A princípio, isso. A princípio, ele já vai funcionar. Deixa eu colocar os controles também para a gente poder parar ele. Então, beleza. Agora eu vou colocar um novo elemento nesse conjunto de vídeos chamado track, para que eu possa chamar cada uma das legendas que eu tenho.
Então, aqui deu certo, agora eu vou voltar aqui. Sempre assim, a gente sempre deixa tudo montadinho, na hora de testar, ele sempre tem alguma coisa que dá errado. Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui o que eu tinha disponível aqui nesse modelo de vídeo. Então, basicamente, o código da minha página, o que eu adicionei nesse meu elemento de vídeo? Eu coloquei dois elementos chamados track, para que eu pudesse chamar os arquivos de legenda de cada um deles. Então, eu tenho alguns atributos. Deixa eu levantar, que acho que fica mais fácil para poder explicar. Eu tenho aqui alguns atributos. O atributo label, ele serve para descrever o rótulo de como essa legenda vai ser exibida em um player, nos players que dão suporte, né? Depois eu vou até mostrar em alguns players que vocês vão perceber que alguns players alguns tipos de legenda se comportam melhor com alguns tipos de player. Então, o label é para eu definir, por exemplo... legal, obrigado. Então, o label ele serve para eu definir, por exemplo, se eu tenho um tipo de legenda de múltiplos canais, por exemplo, inglês e português, eu posso definir o label de cada um deles. O kind é o tipo de legenda que eu vou utilizar no meu site. Por exemplo, eu posso definir subtitles como... Existem algumas definições, eu não lembro de cabeça, eu tenho elas aqui anotadas o que eram. Os subtitles ele funcionaria como se fosse uma tradução do conteúdo. Isso daqui é só para você dar um pouco mais de semântica para eles. Seria como se fosse a tradução do conteúdo. Então, se eu tenho um vídeo em português com a tradução em inglês, eu poderia usar o kind como subtitles. Eu estou usando captions, que é para utilizar efetivamente o texto que está sendo falado, é a reprodução do texto que está sendo falado. Eu posso utilizar também o descriptions, para poder descrever alguns elementos, algumas coisas que acontecem, especialmente onomatopeias, algum áudio específico. Eu tenho chapters para definir capítulos de cada um dos meus vídeos. Eu posso ter vários vídeos, cada um seja referente a um capítulo de uma série de vídeos. E, por último, metadata, que se eu precisar efetivamente colocar algum tipo de informação semântica dentro do código que não vai ser acessado pelo usuário. E aí eu defino também esse src-lang para definir o idioma que essa legenda está sendo publicada e o caminho de onde está o arquivo que vai pegar essa legenda. Agora eu queria mostrar para vocês como fazer esse arquivo de legenda. Vocês vão perceber que é muito simples de se fazer. Existem até ferramentas que facilitam o trabalho de se fazer esse tipo de legenda, mas vocês vão perceber que é extremamente simples fazer legenda para publicar num vídeo online. Se você já tem esse texto digitalizado, mais fácil ainda. Talvez a parte mais chata de se fazer é a parte da minutagem. É você saber quando começa e quando termina uma parte específica da fala. Mas, basicamente, o que vocês precisam? Vocês precisam de um arquivo texto. Podem pegar um arquivo texto, um arquivo plain text qualquer, salvar ele com o nome de, sei lá, legenda.vtt, que é o padrão do WebVTT, do W3C. E nesse código da legenda, você só precisa colocar isso aqui. Basicamente, a partir disso daqui, você já começa a ter um formato de legenda que funciona. Você precisa ter, na primeira linha, uma descrição de WebVTT em maiúsculo. Pula uma linha. Esse número ele não é efetivamente necessário, mas é bom para você poder fazer o controle da sua marcação. Normalmente, você faz esse número sequencial. E aqui você tem a marcação de tempo. Então, eu tenho aqui de 0000 a... Aqui eles contam milissegundos, segundos, minutos e horas. Então, eu tenho de 000 até 5 segundos, ele vai apresentar esse texto teste. Isso aqui eu vou tirar depois, depois eu vou mostrar algumas formatações que a gente pode fazer. Então, vamos tentar mexer com essa legenda e acrescentar outros recursos. Eu não vou me ater ao áudio que está sendo falado do vídeo, mas eu queria me ater só a poder colocar algum conteúdo em legenda que funcione nessa página. Uma coisa extremamente importante. Esse tipo de legenda ele só vai funcionar se você salvar o seu arquivo texto em codificação de UTF-8. Se ele não tiver codificado em UTF-8,
é bem provável que a sua legenda não vai rodar no seu vídeo. Então, vamos lá. Eu vou colocar alguns exemplos aqui, só para poder mostrar ele funcionando. Vamos lá, eu coloquei aqui, vamos ver se vai funcionar isso daqui. O terceiro teste ficou muito curto. 3:5. É importante lembrar que os milissegundos ele tem que estar em 3 casas, né? Se você tiver ele com menos de 3 casas aqui, o vídeo ele pode não funcionar. Então, ele vai parar a legenda quando ele estiver antes. Mas, basicamente, para você colocar a legenda, você só precisa separar eles dessa forma. Diga. Tem algum programa que a gente possa ir digitando de forma mais amigável e gerando essa minutagem? Tem, mas eu não sei de cabeça, eu não saberia de cabeça. Precisaria dar uma pesquisada na internet para encontrar, mas tem. Existem programas que você coloca o vídeo, coloca o texto e você vai apontando. Ah, começou, terminou. Começou, terminou. E ele vai já ele vai fazendo a minutagem para você automática. Tá. E esse milagre de ele ler o texto, o vídeo, o áudio, reconhecer e converter em texto ainda não... Então, já me falaram que tem. Você já consegue, já tem algumas ferramentas que conseguem transcrever, conseguem identificar o áudio e converter para texto, mas elas ainda não são perfeitas. Mas eu acho que já existe sim. Falaram que o Google acho que tinha uma ferramenta que acho que Google Dictator, alguma coisa assim, que ele ajudaria talvez a converter para áudio, mas eu não tenho certeza se ele faria o contrário, se ele pegaria um vídeo e conseguiria converter para texto. Mas o que eu acho interessante é que, na maioria das vezes, dependendo do vídeo que a gente tiver, a gente já tem a gente produz um roteiro para esse vídeo e a gente já tem esse conteúdo em texto. Talvez seja só a questão de minutar, mas eu concordo contigo, a gente precisa de ferramentas para ajudar a tornar isso mais acessível, né? E para submeter para o YouTube, a gente mandaria o vídeo e esse arquivo VTT, ele consegue fazer a leitura? Sim. Quando você sobe o vídeo para o YouTube, ele tem, se eu não me engano, ele tem uma opção de legendas, e até no próprio help do YouTube ele mostra os tipos de legendas que ele aceita. Tanto aquela legenda famosa, SRT, isso, .srt, que, na verdade, assim, o WebVTT ele é basicamente, ele veio desse modelo do .src. Então, mas dá para fazer algumas coisas legais ainda para poder customizar, por exemplo, os formatos das legendas. A gente consegue mexer com posicionamento, a gente consegue mexer com algumas outras coisas que eu queria mostrar para vocês daqui a pouco. Mas eu acho legal, eu acho que é um formato muito simples, é muito prático de se utilizar, e você consegue já embutir ele tanto no player do YouTube como no seu player de vídeo de HTML5. Deixa eu mostrar aqui no Internet Explorer, porque no Internet Explorer ele tem um exemplo interessante de como ele funciona com as legendas... cadê? Com os atributos de label. Então, olha só, aqui é só para mostrar um exemplo do Internet Explorer, como ele faz para reconhecer esses atributos relacionados à legenda. Então, eu tenho 2 tipos de legenda.
que eu posso selecionar cada uma delas. Se eu não me engano, deixa eu ver, acho que no Chrome também tem essa possibilidade ou não? Não. Não, o Chrome ele só pega a primeira por default. Mas, pelo menos no Internet Explorer, eu já consigo, pelo menos, trocar a legenda para uma legenda em inglês ou em outro idioma. Agora, eu queria mostrar outra coisinha legal que dá para se fazer com esse padrão de legenda. Então, basicamente, eu tenho esse padrão de legenda que é um arquivo texto, mas dentro do meu documento HTML eu consigo mudar alguns parâmetros dele. Então, deixa eu mostrar para vocês, eu deixei separados aqui alguns parâmetros. Primeiro, eu queria mostrar alguns parâmetros que a gente pode mexer com relação à legenda. A legenda do documento WebVTT ela é pouco flexível, mas eu consigo fazer algumas manipulações para modificar, por exemplo, alguns posicionamentos e a forma como ela vai aparecer. Então, por exemplo, se eu quiser... Por padrão, a legenda aparece com fundo preto, texto branco, centralizado no rodapé do vídeo. Mas eu posso definir que talvez um bloco de texto apareça na parte de cima. Que nem como está assistindo um filme, aparece elenco, né? Aparece o nome das pessoas que estão participando do filme, e às vezes eles jogam a legenda para cima. A gente consegue fazer isso utilizando um atributo chamado line. Ah, funcionou. Então, o que eu faço? Esse atributo line, ele define o quão distante ele vai estar do topo da página. Então, se eu definir 0, ele vai ficar colado no topo da página, 0%. Por padrão, ele fica sempre no 100%, que é o rodapé da página. Se eu colocar 50%, ele vai ficar no meio da página. Então, eu consigo configurar cada uma das linhas da forma que eu quero que elas apareçam. A mesma coisa com um atributo chamado position. Que, por padrão, ele fica em... se não me engano, por padrão, ele fica em 50%. Deixa eu ver. Deixa eu lembrar. Isso mesmo. Position... Então, agora eu tenho o position que eu consigo definir a posição horizontal e vertical dela. Deixa eu ver se eu deixar ele 100%, onde que ele vai? 100%, se eu não me engano, ele fica no... Não, ele some. É, 100% ele joga tudo para fora. Mas eu consigo acertar esse posicionamento horizontal e vertical. Deixa eu passar para um outro. Tem também um que se chama align, que por padrão ele fica sempre no centro, mas se eu colocar como start, esse align, se eu definir ele como, se eu deixar ele sem nada, se eu deixar simplesmente como middle, ele vai manter a legenda no meio. Se eu colocar ele como start, ele joga para um canto, e se eu colocar como end, eu consigo mandar ele para outro canto. E tem também um atributo chamado vertical, que eu defino a leitura da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Talvez fique mais fácil se eu colocar mais texto aqui nessa legenda. Então, eu consigo, por exemplo, mudar o posicionamento de uma legenda na página. Eu posso também fazer ela aparecer até um pouquinho mais torta. Mas isso é uma forma muito limitada. Oi? Diga. E eu posso mudar para LR também.
Na verdade, você só vai perceber a diferença se ele tivesse feito uma quebra de linha. Deixa eu ver se eu consigo quebrar a linha. Aqui acho que dá para ver melhor. Quando ele faz a quebra de linha, então ele está lendo de um lado para o outro, só que ele está colocando as quebras de linha uma por cima da outra, como se ele fosse em formato negativo, né? Tudo bem? Agora vem uma parte que, quando eu comecei a estudar isso daqui, eu me diverti muito. Vocês estão copiando? Querem que eu dê um tempinho para... Já? Tá. Tem um... Cadê? Está aqui. Tem uma coisa muito legal que, por enquanto, a gente ainda consegue fazer pouca coisa no Firefox e boa parte deles já funciona no Chrome com customização de legendas. Se eu pegar... Deixa eu aumentar. Gente, como é que vocês estão conseguindo enxergar? Porque eu não estou vendo nada aqui. Se eu utilizar essa pseudoclasse de Q e relacionada com o meu vídeo, eu posso fazer alguma formatação visual com CSS dentro do meu arquivo de legenda. Eu posso fazer ainda de forma muito limitada, mas eu consigo, por exemplo, mudar algumas características dela, como, por exemplo, eu posso mudar a cor dela de amarelo para poder dar um pouco mais de contraste. Deixa eu virar essa legenda para o lado certo, porque acho que assim não vai dar muito certo. Isso. Eu posso mexer também na opacidade dela. Posso mexer nessa opacidade, deixar ela um pouco mais transparente. Eu posso esconder essa legenda em algum momento. Utilizando CSS. Mas eu não quero fazer isso. Eu vou deixar o visibility aqui. Mantém o... Por exemplo, eu posso colocar ele como sublinhado. Tem outro curso que eu acho legal. Então, eu consegui fazer uma outra mudança aqui no meu CSS. Eu mudei o fundo da minha legenda com o background color e eu coloquei um text shadow, que ele funciona mais ou menos como box shadow no CSS. Eu defino as alturas, não lembro exatamente qual é a relação entre cada uma delas, mas um é a posição do esfumaçado na esquerda, inferior, e um é a distância que ele vai ter do eixo. E você define a cor desse sombreado. E você pode ter isso funcionando em toda a legenda do seu vídeo. Font size ele até funciona, mas ele não funciona com valores relativos. Se eu colocar 30 EM, ele não suporta. 30 não, vamos colocar 2 EM. Acho que 30 está muito grande. Ele suporta, sim, com 2 EM ele suporta. Então eu consigo também manipular o tamanho das minhas fontes.
a altura da minha linha. Está pouco. É que ele não pegou por linha, não está separando por linha aqui. Eu vou ter que mexer no font size, mas eu não vou mexer muito nele, não. Consigo também mudar a família de fonte dele. Então, dá para fazer um monte de coisa legal. Eu estou só colocando aqui para poder manter nos exemplos, porque a ideia depois é mandar também para vocês esse material, até para vocês poderem testar e fazer experimentos. Sacanagem falar isso agora, né? Não, mas é bom, acho que é bom. É bom para ir treinando. Então, vamos lá. E tudo isso que eu fiz, como foi feito em cima do CSS, ele vai acabar pegando tudo que está em cima de toda a legenda do vídeo. Se eu quiser manipular só algumas partes do vídeo, eu posso fazer algumas marcações específicas utilizando alguns elementos específicos dentro da minha legenda. Por exemplo, vamos dizer que eu quero pegar cadê? Eu quero pegar essa parte de atributos de Web VTT e vou mudar a cor dele. Posso criar um elemento genérico, um elemento C, por exemplo, e lá dentro do meu CSS, eu faço a busca por deixa eu fazer primeiro. Isso, deu certo. Então, eu consigo definir alguns pontos específicos do meu elemento, simplesmente fazendo a marcação dele dentro das legendas. Tem um outro exemplo que eu até coloquei aqui, eu vou até mostrar para vocês ele funcionando, que, com base num exemplo que está dentro do próprio site do W3C, aqui nesse endereço do... Acho que está ruim de ver. É no GitHub do W3C, da legenda da Web VTT. Eu vou colocar para vocês o texto de uma legenda, mas essa legenda foi totalmente trabalhada para que ela ficasse de uma forma muito mais dinâmica para a exibição desse vídeo. Deixa eu ver se ele vai exibir aqui. Não é aqui. Espera aí, onde é que eu estava aqui? Espera aí, não foi. Fiz alguma coisa aqui que ele não... Então, olha só que legal. Esse daqui é um exemplo só da legenda dentro do site do W3C, que você consegue, por exemplo, simular um diálogo dentro dos vídeos em HTML. Então, considerando o posicionamento entre eles. Não vai? Então, isso aqui é muito legal, ele tem um monte de possibilidades, lógico. Se a gente for considerar o vídeo que talvez vá para o YouTube, talvez o YouTube ele tenha algumas limitações, ele não permita tantas customizações como a gente está fazendo aqui. Mas, a partir do momento que a gente está mexendo no nosso servidor, da forma que a gente quer,
A gente tem total flexibilidade para poder fazer tudo isso. Então, só para recapitular, o que a gente precisa fazer com relação à legenda é chamar essas legendas a partir de um elemento track, dentro do HTML5, dentro do elemento de vídeo, dentro dela fazer a referência para cada um dos arquivos de legenda, e dentro do arquivo de legenda, do arquivo do .vtt, deixa eu voltar. Você criar um arquivo em UTF-8 e que ele siga basicamente essa estrutura. Hora, minuto, segundo, milissegundo, espaço, 2 tracinhos, sinal de maior, que é o começo e o fim da sequência. É muito simples. Talvez, se você esquecer talvez de um tracinho, alguma coisa específica, ele pode dar algum problema em algum ponto da legenda, mas eu acho que é muito fácil para a gente poder implementar esse tipo de recurso. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa sobre esse formato de vídeo? Que aí eu já ia passar para falar um pouco sobre SVG. Alguém quer tirar alguma dúvida? Não? Tá. Depois você vai mandar esse, porque a gente perdeu aqui esse pedaço da tarde. Oi? Não, a gente perdeu um pedaço que a gente estava anotando aqui. Depois tu manda para a gente essas especificações. Qual pedaço? Dos vídeos. Tá, eu mando sim. Eu vou até pedir para vocês, como eu não tenho o nome de todos os que estavam aqui participando, eu vou pedir depois para vocês me mandarem um e-mail, que aí eu encaminho para vocês esse material. Aí eu deixo depois o meu e-mail ali disponível para poder conversar. Tá, obrigada. Eu vou falar de uma coisinha aqui muito rápida com relação a tabelas. Eu sei que hoje em dia a gente usa muito pouco tabela, mas a tabela ainda é importante para a utilização em dados tabulares, não mais para fazer layout, mas para a utilização em dados tabulares. E tem alguns recursos que são relativamente úteis e importantes para a acessibilidade. Eu vou só colocar aqui de forma muito rápida, mas não vou perder muito tempo com ela, não. Vou até deixar aqui dentro do vídeo, porque daí a gente mantém essa estrutura do elemento de vídeo aqui. Então, isso daqui é só para mostrar rapidamente com vocês uma estrutura base de uma tabela e que tem alguns recursos que ajudam a acessibilidade. Se fosse uma tabela muito complexa e muito cheia de detalhes e informações, a gente podia até fazer relação de IDs com tabelas, mas acho que isso é muito complexo e tabelas hoje em dia são muito pouco utilizadas, mas a gente ainda utiliza para poder exibir dados tabulares. Então, a recomendação é, se for possível, utilize os elementos thead, thebody e thfoot para poder agrupar os campos da tabela.
Isso é legal porque você consegue definir, por exemplo, onde começa a parte de dados da tabela, de cabeçalho da tabela, onde está efetivamente o conteúdo relacionado aos dados específicos da tabela e informação de rodapé. E quando você fizer os rótulos, por exemplo, você tem uma tabela que tem uma coluna com... nas colunas na parte superior, você tem indicadores de uso e logo abaixo vem os dados. Utilizar o TH significa o header da tabela e o TD significa... Na verdade, TH significa Table Header e o TD significa o Table Data. Ou seja, se você tem cabeçalho de... Oi? Se você tem cabeçalho de alguma informação que precisa ir no... Se você tem alguma coisa que é a descrição dos dados que vão seguir naquela tabela, utiliza o TH. Se for simplesmente dados para colocar na tabela, utiliza TD. E o TR é para você definir linhas da tabela. Tá? Mas isso eu não vou entrar em muito detalhe, não, mas é importante a gente poder pontuar isso e acho que deixar também nesse material que vocês vão receber com esse conteúdo. Agora eu queria mostrar uma outra coisa, agora relacionado a SVG. Deixa eu abrir ele aqui. Tá, isso mesmo. Então, aqui eu tenho uma imagem em SVG, que eu estou trabalhando ela dentro do meu navegador. Eu estou colocando o código inline dentro do meu HTML5. Eu poderia muito bem pegar essa imagem, gerar um arquivo .svg e chamar essa imagem com o img src igual star.svg e colocar a descrição dela. Mas com HTML5 agora tem a possibilidade de tratar SVG inline, que eu posso manipular esses elementos e até colocar interatividade, fazer manipulação de comportamento com JavaScript, mudar cor, posicionamento. Então, com isso, eu posso trazer mais algumas informações relevantes com relação à acessibilidade desses elementos. Se eu quiser, eu posso até descrever cada um dos elementos que estão dentro do meu objeto SVG. Eu posso descrever o círculo, posso descrever a estrela e posso fazer uma descrição mais complexa do meu elemento. Então, só para ir para o código desse SVG aqui, deixa eu diminuir um pouco para a gente poder ver. Então, o que eu tenho aqui no meu elemento SVG? Eu começo o meu SVG, tudo isso daqui foi gerado por um Inkscape qualquer, né? Eu fiz ele no Inkscape, dei uma limpada no código desnecessário e embuti ele no código HTML. Então, basicamente, eu criei um arquivo, o objeto SVG. Estou utilizando esse elemento G para poder agrupar os dois desenhos que ele tem. Na verdade, é o desenho do círculo, né? Do círculo vermelho. E o da estrela, que vem logo à frente. E aí depois eu tenho um elemento de texto que ele faz parte do meu SVG. Então, isso é muito interessante porque agora eu tenho um elemento de texto que ele efetivamente se comporta como texto e não necessariamente como uma imagem. Então, eu posso permitir que isso daqui continue acessível para os meus usuários e posso descrever cada um desses objetos. A primeira coisa que a gente precisa fazer no SVG... Deixa eu só colocar... Vou colocar aqui, depois eu vou explicando. Eu tenho dois elementos importantes que eu uso para descrever o meu SVG. Então, eu utilizo um elemento chamado title para simplesmente colocar o título da minha imagem. O que é a minha imagem? E um elemento desk, se eu precisar descrever essa imagem de forma mais detalhada. Então, eu posso utilizar esse elemento title.
Então, eu estou utilizando o atributo desk para fazer a descrição desse conteúdo. O que é importante falar com relação a esses dois elementos é que esse elemento desk ele também é indexado por ferramenta de busca. Então, você consegue fazer uso do conteúdo desse elemento desk para fazer a busca por imagens ou considerar a indexação de conteúdo dentro de uma imagem que está num SVG inline. Agora vamos exibir isso daqui no leitor de tela para ver como ele vai se comportar. Tá ligado? Tráfico logo da empresa, logo da empresa. Tráfico logo da empresa, logo da empresa. Tráfico logo da tráfico O. G. Tráfico logo da empresa. Não está descrevendo aqui o meu atributo desk, mas eu acho que ele deveria... Deixa eu só ver se eu coloquei ele certinho aqui. Tá, deixa eu ver se eu consigo relacionar ele com... Tráfico logo da empresa, logo da empresa. Tráfico logo da tráfico logo O. Tráfico logo da empresa. Título da página. Via Mozilla Firefox. Barra de navegação. Alerta do estado. Entrando. Pesquisar com logo da título. Timinastar. Logo da empresa. Imagem de um círculo vermelho e uma estrela azul. Consegui fazer o acesso via teclado, mas eu consigo relacionar ele, pelo menos com o passar do mouse aqui. Mas, basicamente, eu consigo transmitir essa informação para o meu usuário do elemento title e do elemento desk. Aí você vai falar, pô, mas no começo do dia você falou que eu podia utilizar o ARIA label e o role img para transformar tudo isso daqui em imagem e para o leitor de tela ler isso tudo de uma vez. Dá para se fazer. O problema é que se eu fizer isso aqui no meu elemento SVG, por exemplo, se eu transformar ele em role igual img, eu estou mudando toda a semântica desse elemento para uma imagem e é bem provável que eu vá perder a semântica desse texto do This is a Star, que está no meio da tela. Deixa eu ver se ele vai se comportar assim. Barra de ferra. Logo da empresa. Logo da empresa. Imagem de um círculo vermelho e uma estrela azul. Logo da empresa. Imagem de um círculo vermelho e título da página. Tráfico logo da empresa. Logo da empresa. Vocês perceberam que agora ele está tratando isso daqui como um gráfico e ele simplesmente perdeu toda a informação que eu tinha em texto, desse texto que ele é selecionável, porque eu usei o role img dentro dele. Então, se você precisar descrever cada objeto dentro do SVG utilizando esse role img, a minha recomendação é que você faça isso dentro de cada elemento. Por exemplo, eu posso pegar esse role img aqui e colocar ele dentro da minha estrela, do desenho da estrela e do desenho do círculo. Então, eu voltei a ter esse texto com a semântica adequada e se eu precisar, eu posso descrever aquele conteúdo dentro do meu SVG. Então, é razoavelmente simples, a gente tem vários elementos, eu não estou considerando ainda nem o caso de animações, mas eu acho que o ponto importante é,
a gente tem a possibilidade de descrever conteúdo que está dentro do SVG e manter a semântica dele de forma adequada. Tudo bem? Agora, a gente ainda tem, acho que uma meia horinha, eu queria mostrar algumas coisinhas aqui relacionadas a conteúdos dinâmicos. Antes, deixa eu mostrar uma outra. Eu queria deixar aqui uma recomendação importante. Esse site aqui, o endereço é html5accessibility.com. É um site muito interessante que fala como anda a implementação dos recursos de acessibilidade nos elementos de HTML5 pelos navegadores. Então, os elementos, os recursos do HTML5, quando eles saem como recomendação do W3C, eles efetivamente já saem com suporte para a API de acessibilidade. Mas isso não significa que ela foi implementada dentro dos navegadores. Então, esse site é bem interessante porque ele mostra como anda a implementação de acessibilidade dentro de cada elemento do HTML5. É mais ou menos como se fosse um can I use de acessibilidade do HTML5, né? Então, ele mostra, por exemplo, os elementos action, section, nav. Deixa eu entrar no input type aqui do range que eu estava mostrando. Então, o input type range, ele já está bem suportado. Ele é suportado só parcialmente pelo Internet Explorer, mas ele é totalmente já suportado pelos outros navegadores. Então, esse é um recurso bem interessante para você poder identificar como anda a implementação de acessibilidade dos recursos de HTML5 das páginas. E aí eu queria agora mostrar para vocês alguns exemplos relacionados a conteúdo dinâmico utilizando ARIA. Esse é um outro site bem interessante, esse OpenAjax Alliance. Ele mostra um monte de exemplos relacionados ao uso de conteúdo dinâmico utilizando ARIA. Então, aqui ele mostra, por exemplo, um exemplo de uma árvore, como se fosse uma árvore de diretórios, que eu posso ampliar, abrir e fechar. E tudo isso daqui ele é acessível, ele também é acessível. Deixa eu mostrar ali com o leitor de tela, que acho que fica mais fácil. Mas, basicamente, o que ele usa nas suas descrições? Ele utiliza um role tree para definir a árvore principal, e você pode utilizar um tree item para poder definir cada um dos itens, e depois dizer se ele vai estar expandido ou não, e se ele vai estar escondido ou não. Então, é interessante porque você pode combinar esses vários recursos de área para poder apresentar para o seu usuário se algum conteúdo foi aberto ou não. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas o idioma da página dele não está muito legal, então ele está lendo igual o Joel Santana aqui. Mas acho que vale a pena mostrar. Link. Aplicativo. Árvore. Pro accent squash recolhido 5 de 5 nível 2. Então, ele está falando que esse squash aqui está recolhido. Se eu apertar o Enter, expandido. Ele vai me dizendo, ele vai me informando que isso daqui também está expandido. Recolhido. Ou então vou para o anterior. Pro accent reduce recolhido 3 de 5 nível 2. E ele fala também, 3 de 5 ele conta qual é o conteúdo, quais outros itens ele tem lá dentro. Expandido. Recolhido. Então, esse é um exemplo legal para se mostrar. E um outro exemplo interessante para mostrar é um exemplo de conteúdo dinâmico. Então, esse exemplo de área live, ele mostra algumas coisas bem legais para você poder, por exemplo, ter um conteúdo que está sendo atualizado automaticamente na página e você definir se você quer ou não que o seu usuário tenha acesso que o seu usuário de leitor de tela ele seja exposto ao áudio desse conteúdo. Por exemplo, você tem uma propaganda que fica rodando ali, você sabe que se aquilo ali rodar muito, vai incomodar o seu usuário, você pode desabilitar, você pode simplesmente dizer que aquilo vai ser habilitado ou não. Por isso, ele tem esses atributos de área live, deixa eu descer um pouquinho para mostrar aqui.
Cadê? Olha. Peraí, deixa eu só ver onde é que ele estava. Então, quando eu defino um área live, por exemplo, no caso desse contador aqui, eu vou definir, eu tenho alguns recursos que eu posso definir. Eu posso definir ele como desligado, polite, assertive e rude. Qual a diferença desses três? Teoricamente, o off, ele simplesmente não lê mais o conteúdo. O polite, ele espera encerrar uma fala para poder começar outro. O assertive e o rude, eles deveriam um sobrepor o outro e começar a ler conforme iam chegando notificações. Mas a implementação do assertive e do rude, ela ainda não é muito utilizada. Então, a recomendação é fazer a troca entre o área live ou off ou polite. Deixa eu mostrar como é que ele se comporta aqui com o leitor de tela. Então, eu vou colocar aqui um intervalo de 1 segundo e vou começar um contador com leitor de tela. 0, 1, 2, 3, 4, não estou fazendo nada, 5, né? 6, 7. Aí agora eu vou desligar. 8, live, off, 4, relevant, property, value. Então eu passo para o meu código a informação que isso daqui não precisa ser exposto a software leitor de tela. Beleza? Diga. Uma dúvida, não é nem referente a essa parte, mas como é que funcionaria a questão do contraste e da parte de aumento e diminuição de fonte? Como assim? Aumento e diminuição de fonte até ok, porque na documentação do W3C diz que a sua estrutura, o seu design, o seu site, ele tem que estar preparado de uma forma que ele suporte pelo menos um aumento de até 200% do tamanho das fontes, sem quebrar o layout. A partir daí, você pode até ter uma determinada quebra, mas você tem que considerar que a pessoa ainda vai conseguir ler esse conteúdo, né? Com relação a contraste, existem algumas ferramentas que ajudam você a identificar o contraste, se o contraste está bom ou não. O contraste, o WCAG2, ele tem 3 níveis de definição. O nível A, que é o mínimo que precisa ser atingido, 2A e 3A. Se eu não me engano, no nível 2A, ele diz que o contraste ele tem que ser, entre o fundo e o texto, tem que ser de 4,5 para 1, para que você consiga ter um contraste mínimo entre as tonalidades de fundo e do texto em si. Eu vou agora mostrar alguns exemplos. Eu vou, acho que até dar uma adiantada com algumas coisas aqui, porque a gente já caminhou bastante e a gente consegue até encerrar ele antes desse cofre das 4 horas da tarde. Mas eu queria agora... Oi, diga. Tá, voltando aqui, é porque a gente assim tá com essa ansiedade dos contrastes e das fontes. Isso é uma coisa assim que, a princípio, a gente faz manualmente mesmo, ou enfim... Não necessariamente. Eu vou mostrar então para vocês aqui. Acho que vamos passar direto para a questão dos validadores. Eu acho que isso vai ajudar um pouco vocês nessa questão. Então, assim, eu vou fazer um exemplo aqui só para mostrar acho que talvez o primeiro passo para a gente identificar os principais problemas de acessibilidade no site. Então, passar o site nos validadores de acessibilidade do W3C e passar em alguns validadores de acessibilidade. Minha recomendação com validadores de acessibilidade é que vocês busquem os validadores numa lista que o W3C tem de avaliadores automáticos de acessibilidade. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Então, só para mostrar para vocês, nessa página w3.org/wi/er/tools, ele tem uma lista com dezenas de validadores automáticos de acessibilidade, que você pode escolher
o que você achar mais adequado para a utilização. Até tem alguns em português, se eu não me engano, o da Silva ele tá por aqui também. E alguns avaliam outras coisas relacionadas à acessibilidade. O que é importante pontuar aqui? Que o W3C ele só lista esses validadores, não são validadores que o W3C está endossando ou recomendando. Isso daqui é para ajudar ao processo de acessibilidade, para ele ficar mais fácil. O que eu costumo usar para fazer validação de acessibilidade, eu costumo sempre usar 2 validadores. Um que chama Access Monitor, que depois eu vou mostrar para vocês funcionando, e o Wave, de uma instituição americana chamada WebM, que verifica exatamente também essa questão de contraste. Então, eu vou pegar, por exemplo, o site do fórum da internet e vou passar ele nesses validadores para a gente verificar se ele tem alguns tipos de problema. Então, a primeira coisa que eu costumo fazer para fazer uma verificação de acessibilidade é verificar os erros de markup do W3C. Então, fazendo uma análise rápida aqui do fórum, ele está comentando algumas questões relacionadas à formatação visual, por exemplo, frame border não se usa mais, porque formatação de borda você faz para dentro do CSS, e tem um elemento de âncora que está aberto, fechado em um lugar que não devia. Isso, a princípio, pode não trazer nenhum problema, mas é sempre bom evitar ao máximo os erros de markup para a gente não ter tanto problema. Aí eu utilizo esse site aqui que se chama Access Monitor. O endereço dele é acessgov.pt/Access Monitor, tudo junto, né? O que é legal desse validador, e o que eu recomendo se vocês forem procurar validadores de acessibilidade, é que eles possam fazer a validação baseado nas diretrizes 2.0 do WCAG, porque boa parte deles ainda se baseia só nas WCAG 1.0. E se você pensar WCAG 1.0, ainda está falando de applet, está falando de coisas que já não fazem mais sentido, né? Apesar de se manter muita coisa se manter, mas ela ainda fala de coisas que não fazem mais muito sentido. Esse site, por exemplo, ele dá um relatório bem legal e ele começa a apontar onde estão os eventuais erros e quais são os níveis de compliance que a gente tem em cada um dos erros. Então, aqui, por exemplo, ele reclama que o iframe ele não tem um título. Então, a pessoa que chega nesse iframe não encontra, talvez, um elemento de título ou um title que descreva ele, pode não entender o que significa esse iframe. Está reclamando um pouco da marcação de cabeçalhos, que foi encontrado um cabeçalho que não está hierarquicamente estruturado. E aqui, como ele estava com erro de standard, ele identificou também o erro de HTML e CSS. Mas tem algumas coisas que são interessantes. Se você for pensar num site do tamanho do site do fórum, que é um site pequeno, em que você consegue acessar todos os itens pelo menu superior, ele está apontando, olha, você não tem link para contornar os blocos de conteúdo e informação. Então, não faz sentido eu ter um link no topo da página que vai direto para o conteúdo, sendo que a página inteira ela já é um formato de conteúdo. Toda a navegação já está no topo do site. Então, esse é um tipo de erro que, se eu quisesse deixar ele totalmente bonitinho para passar no validador, eu teria que colocar um link no topo da página só para cumprir isso. Mas, dependendo do site, não faz sentido. E, nesse caso, não faz mesmo sentido. E aí, o outro validador que eu queria mostrar, que eu costumo utilizar, é esse Wave. Eu acho ele interessante porque ele, além de mostrar as questões de validação, ele mostra aonde tem problema de contraste. Cadê? Deixa eu ver se eu acho algum por aqui.
Deixa eu mostrar por aqui que eu vou... Deixa eu dar pra dar um zoom aqui. Puxa. Travou, não. Então, ó, só para mostrar para vocês, nessa ferramenta, que eu acho ela bem interessante para você verificar contraste, ela consegue fazer a verificação da cor de fundo e da cor do texto. E aí ela vai, quando você fizer a validação, ele vai aparecer como a aba principal, essa daqui dos styles. Mas se você for nessa última aba do contraste, ela te mostra onde estão todos os elementos que podem ter problemas de contraste. E aí ela te fala, olha, em texto desse tamanho, ele não passa no nível 2A e não passa no nível 3A. No texto maior, você consegue... Ops, deixa eu baixar aqui. Aqui agora... Peraí, Ctrl menos. No texto maior, eu consigo fazer com que ele passe no nível 2A, mas ele não passa no nível 3A. A recomendação é que vocês possam, para que o contraste passe, pelo menos no nível de 2A. O nível de 3A, ele está pedindo um nível de, se não me engano, são 7:1. Então, é um tipo de contraste muito grande, muito específico, que muitas vezes a gente não consegue atingir. Mas, se você conseguir atingir, melhor ainda. Mas, se não conseguir, pelo menos esse de 4,5:1 já seria o suficiente para isso. Tudo bem? Ajudou a esclarecer um pouquinho uma forma de se fazer isso? A única questão que essa ferramenta ela pode ter algum tipo de implicação é que, se esse fundo for uma imagem, ela vai fazer a avaliação baseado na cor de fundo que tiver atrás no HTML. Ela não consegue identificar que aquela imagem tem um pigmento. Por exemplo, você colocou uma imagem de 1 pixel marrom que vai espalhar por tudo, e o texto é amarelo, só que o fundo está branco. Então, se você passar nesse validador, ela vai simplesmente ignorar que tem uma imagem atrás e vai falar, olha, aqui não está dando contraste, porque amarelo com o branco ele não pega. Mas aí a gente fica sabendo dos problemas, né? Mas para fazer isso, depois para ter aquelas... Porque a gente anda vendo algumas recomendações de vários tipos de cores que seriam adequados. O roxo, o azulzinho, né? Daí isso é uma coisa manual, com várias folhas de estilo, por exemplo. Não tem uma ferramenta que tu bote o teu CSS, por exemplo, e ele reconheça os códigos e gere uma sugestão dessas várias... Que gere sugestão, eu não tenho certeza, mas tem uma tabela que ele está dentro do site do EMAG. O EMAG é o modelo de acessibilidade do governo eletrônico brasileiro. Dentro da tabela do EMAG, eles têm uma tabela com todas as cores que funcionam bem com fundo branco e com fundo preto. Deixa eu pegar ele aqui, daí eu coloco ele para vocês aqui. Então, se você entrar nesse endereço, emag.governoeletrônico.gov.br, você cai nesse documento, que é o documento de recomendações do governo brasileiro, que é baseado em cima das WCAG, mas de uma forma um pouco mais resumida, e para abordar especificamente o que era relevante para os sites governamentais. Ele mostra uma tabela com cores que funcionam bem com fundo branco e com fundo preto. Então, isso já facilita para a gente poder, pelo menos, selecionar algum tipo de cor, tanto para o fundo como para a fonte, que seja acessível, com o tamanho mínimo que pegue o contraste de 4,5:1. Isso considerando as 256 cores de RGB, né?
Alguém tem alguma dúvida, quer comentar sobre alguma coisa? Porque, a princípio, eu ia até mostrar, depois eu vou acabar mandando para vocês uns slides com alguns checklists de acessibilidade, que eu acho que vão ajudar a passar. Eu posso até passar por eles rapidamente, mas como eu vou mandar para vocês por e-mail, acho que talvez seja até mais relevante do que simplesmente apresentar. Mas eu queria deixar pelo menos esses últimos 10 minutinhos aqui que a gente tem para poder tirar alguma dúvida. Cadê? Deixa eu ver. Esse checklist eu vou mandar para vocês, o checklist de acessibilidade, mas, basicamente, a sugestão de fazer esse checklist é que vocês possam verificar se o seu projeto atende ou não esses determinados requisitos de acessibilidade, que a gente falou a maioria deles aqui nesse workshop. Por exemplo, a página passou na validação de markup do W3C? Ela tem algum erro de HTML? A página passou por validadores automáticos de acessibilidade sem nenhum erro? O idioma da página foi declarado no elemento HTML? Se teve alguma mudança, ela foi declarada na página? Existe um link para saltar conteúdo? Ou existem outras formas de salto, como estruturação de cabeçalhos, uso de landmark de área ou elementos semânticos de HTML5? Todos os links eles estão acessíveis sem o uso do mouse. A navegação via teclado tem alguma barreira? Os links têm realce visual quando eles recebem foco via teclado? Isso é interessante porque quando a gente vai trabalhar com CSS, quando a gente faz a navegação via teclado, acessar o foco via teclado e fazer, por exemplo, mudar a cor do fundo do item selecionado, é uma boa prática que ajuda na acessibilidade para que as pessoas possam se localizar nos conteúdos na página, né? As descrições de imagem elas estão adequadas, as imagens elas estão sem texto redundante ou repetido. Isso tem aquela relação com o texto, com as imagens com descrição muito complexa e com o atributo title também, né? Os formulários possuem rótulos e IDs relacionados, estão envolvidos por um elemento field set e quando há mais de um bloco de informação a ser preenchido. Os textos têm contraste suficiente com as cores de fundo. O logo, o nome do site, tem link para a página principal nas páginas internas. Isso daqui, por mais que não seja um requisito do W3C, mas é uma boa prática interessante de você, nas páginas internas do site, é muito comum, né, a gente ter o logo do site como uma forma de voltar para a página principal, né? E muitas vezes a gente acaba não encontrando isso, né? A gente tem que procurar o botãozinho de home da página, né? Os vídeos possuem legendas, tradução em libras ou transcrição em texto. Então, no caso de um site que não tenha vídeo, esse tipo de checklist ele não se aplica, não tem essa aplicação para esse item. Existe alguma forma de interromper ou pausar elementos sonoros na página? Isso aqui é importante porque tem uma recomendação do W3C que fala que o usuário ele tem que ser capaz de pausar ou interromper algum áudio ou vídeo que comece automaticamente. Então, é ruim para o usuário se ele entra numa página e começa a exibir um vídeo de forma automática, né? Existe alguma forma de aumentar o tempo para preenchimento de um formulário ou página? Isso daqui é no caso de algum teste ou alguma coisa que o usuário precisa, ele tem tempo para fazer, porque muitas vezes o usuário tem algum tipo de dislexia ou ele tem dificuldade para preencher o formulário, verificar se existe uma forma de aumentar esse tempo para que ele possa cumprir essa tarefa, né? Ou um formulário, um jogo, uma aplicação, alguma coisa assim. Os links apresentam uma descrição relevante que possa ser compreendida fora do contexto, evitando o clique aqui e saiba mais. Os links externos estão devidamente identificados. Isso aqui é legal porque vale a pena, quando você tiver um link que vai para uma página fora do site, vale a pena você fazer a marcação dizendo, isso aqui vai para um link externo, ou colocar uma imagenzinha com um iconezinho que informa se isso vai para um link fora do site. Os arquivos para download mostram a extensão e o nome do arquivo no texto do link. Os campos obrigatórios de formulário eles estão sinalizados adequadamente. As tabelas utilizam thead, body e tfoot para agrupar conteúdo. O conteúdo do site pode ser compreendido da mesma forma, sem o uso de imagens, cores e estilos. As tarefas realizadas fornecem feedback, confirmando as ações corretas ou alertando sobre possíveis erros. Isso daqui é interessante porque, se você tem um formulário, uma aplicação,
você ter certeza que o resultado dela ela é satisfatório para qualquer usuário, mesmo um usuário com deficiência. E botões, menus e outros elementos de ação que apresentam ícones, possuem legenda ou um equivalente textual ao seu entorno. É aquela história de você ter um íconezinho de uma casinha que volta para home, você ter ou um texto alternativo que explique o que é aquilo, ou o texto referente a ele está próximo à página. Então, eu vou mandar isso daqui para vocês, eu acho que ajuda bastante a pelo menos, conseguir identificar os pontos principais de acessibilidade, e agora vocês já sabem, pelo menos, um caminho por onde seguir quando encontrar alguma questão relacionada à acessibilidade. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? A gente tem uns 5 minutinhos aí para encerrar, mas basicamente, eu queria agradecer vocês, que foram os guerreiros que ficaram aqui o dia inteiro para ouvir falar sobre esse tema de acessibilidade. E, no fim, vira mais um bate-papo. Acho que a ideia é poder apresentar esse conteúdo para vocês de uma forma simples e que vocês consigam replicar isso nos projetos de vocês. Legal, obrigado, gente, por vocês terem vindo. Hein? Prof, falar por mim, assim, mas acho que os colegas também foi muito legal mesmo, e é uma pena, assim, que a gente não tenha mais pessoas interessadas, porque é um trabalho que todos os sites... A gente brincou antes que a gente tem um prédio de 5 andares com escada agora para tratar de colocar isso, né? Então, realmente, na medida que a gente vai incorporando isso nas nossas rotinas, isso vai ficando muito mais tranquilo. Sim. Depois de a gente ir estendendo, mas ainda é um desafio grande, né? Porque a gente ainda tem, principalmente no mercado, a gente ainda tem uma situação mais privilegiada na universidade, mas no mercado a gente tem geralmente prazos muito apertados. E os clientes ainda não têm muita consciência de como isso pode expandir para novos nichos de clientes. Então, incorporar isso nos projetos realmente ainda, digamos assim, a gente ainda requer mais ferramentas que pudessem dinamizar mais. A gente foi se dando conta também que a maioria dos frameworks que a gente usa hoje, eles não são assim muito amigáveis para essa questão de acessibilidade. Então, isso também é um movimento que, na medida em que os desenvolvedores e as pessoas que compõem a internet vão melhorando as ferramentas, também talvez fique mais fácil de expandir essa questão da acessibilidade. Sim, sim. Não, isso que você falou faz todo sentido. E a abordagem que a gente tem feito, especialmente com relação à acessibilidade, para o desenvolvedor, e muitas vezes o desenvolvedor ele chega aqui com uma ânsia de fazer, de tornar tudo acessível, ele se empolga, ele se envolve com a questão, mas fala, eu não vou conseguir botar isso lá na empresa. Não vão deixar, porque não vai dar tempo, a gente tem um monte de projeto na frente. Mas o que eu falo para essas pessoas é, o pouco que você já começa colocando nos seus projetos, e de forma voluntária, não, eu não vou ficar estruturando cabeçalho aqui para esse projeto. Não, você pode fazer aos poucos, porque com isso você vai colocando na rotina do desenvolvimento. Então, eu acho que para o desenvolvedor, isso é muito bom, porque cada vez mais ele vai deixando o código dele mais acessível já desde o princípio. Para quando ele chegar no momento que ele precisar tratar essa questão da acessibilidade, ele já tenha mais familiaridade e o site ele já tenha um nível de acessibilidade pelo menos mínimo. Mas, por outro lado, tem uma questão que é muito importante, que acessibilidade em sites agora é lei. Então, o gestor que fala assim, não, corre que isso daí tem que entregar desse jeito, ele pode estar com um risco muito grande do cliente dele sofrer um processo e depois ele voltar e falar assim, pô, mas você fez um site para mim, eu estou sofrendo processo porque o site não era acessível, pô, você devia ter feito isso. Às vezes o cliente é um consultório dentário, que ele não faz a menor ideia de questão de acessibilidade e está sofrendo um processo porque um usuário não conseguiu acessar o site. E aí acaba caindo em cima de quem desenvolveu, né? Com essa questão da lei, a gente observou que na cartilha, assim, a primeira tentativa seria amigável e depois que há órgãos que assim, estão dispostos a auxiliar nessa questão. Então, hoje, então, a partir desse estatuto das pessoas com deficiência, dessa legislação mais robusta, que acho que é desde 2014, 2015. 2015, agora realmente toda a empresa, não só órgãos do governo, precisam ter isso bem estruturado. Sim, ainda tem todo o processo de como isso vai ser feito, avaliado, mas você já tem uma lei que diz que os sites têm que seguir diretrizes de acessibilidade internacionalmente aceitas, que são as diretrizes do W3C. E eu acho que o ponto principal é o contato do usuário com a empresa. Eu acho que nunca o usuário vai chegar,
vai ver um site com problema de acessibilidade e falar, já vou direto processar. Até porque ele provavelmente vai perder a causa, porque, dependendo da situação, pode ser uma coisa simples de se resolver, a empresa vai resolver aquilo e ele não vai ter sucesso. Mas eu acho que o contato com a empresa, que muitas vezes não sabe de problemas de acessibilidade, eu acho que é o fundamental. Você apresentar para eles, falar, olha, não consigo fazer isso, como vocês podem resolver? Olha, eu preciso fazer isso, porque não é só uma questão de filantropia. Eu vou fazer isso porque mais pessoas com deficiência vão acessar. Não, é um direito que elas têm. Então, é muito delicado quando a gente fala que eu não posso fazer entrega de qualquer jeito, faz correndo, mas você tem uma legislação agora que está defendendo isso. Então, o ideal é desenvolver isso pensando que o seu cliente, a pessoa que vai receber aquele site, ele pode estar exposto a um tipo de problema que ele não faz a menor ideia. Então, eu acho que o ponto principal é esse, é o contato do usuário com o dono do site, com quem desenvolveu o site. E, se ele não conseguir fazer isso, aí ele consegue ir para outras esferas e até entrar na esfera jurídica para poder exigir os seus direitos. Porque, muitas vezes, pode acontecer no caso de um usuário que adquire um serviço online, sei lá, um serviço de streaming, um serviço de compra de bitcoins, alguma coisa assim, ele compra um serviço e não consegue acessar. Assim, ele está pagando por um serviço que ele não consegue acessar por um problema de acessibilidade. Então, isso é Código de Defesa do Consumidor, né? Bom, Reinaldo, eu gostaria de te agradecer. Eu acho que foi bastante produtivo, né? Algumas coisas, algumas considerações assim, que eu acho pertinentes, que ficaram bem marcadas, foi primeiro que nós vimos naquele primeiro vídeo, que é uma questão que já vem de muito tempo, né? Como tu citou ali, que o computador deles era muito antigo, e são problemas que ainda hoje a gente encontra. É engraçado ver que isso evoluiu muito pouco, né? É bem triste pensar que muito mais pessoas daquela época para hoje já se incluíram digitalmente, e essas pessoas estão lutando contra, né, um padrão, às vezes, visual, né, de mundo que limita o acesso à informação. Então, é interessante notar isso e ver que a gente ainda tem muito para fazer. E acho que o teu workshop ajudou bastante a gente a municiar a gente, ou pelo menos introduzir o assunto para que a gente comece a aprofundar melhor, né? É interessante também citar que a questão da acessibilidade, ela não é aquela coisa congênita. Então, uma coisa interessante que tu falou bastante também é que assim, todo mundo pode passar por momentos em que tu vai acabar necessitando dessa acessibilidade. Então, se nem a pensar no outro ajudar, pelo menos que a gente pense em nós mesmos, né? Que nós podemos, né, de uma maneira ou outra, acabar acidentalmente necessitando de acessibilidade maior no acesso às informações na internet, ou mesmo pela idade, né? Então, todo esse tipo de cuidado, essas possibilidades, eu vejo assim, que não são tão trabalhosas de implementar num código. Ainda mais pensando assim, em códigos que a gente muitas vezes retrabalha em várias oportunidades, né? Então, tem sites que talvez sejam bem pontuais, rápidos e acontecem, mas tem sites que ficam décadas no ar e que são constantemente dado manutenção. Então, acho que é uma coisa que a gente pode pensar, fazer pelo menos o que der, o básico, para cumprir a nossa tabela lá de schedule, lá de entregar o site no dia. Mas depois, todo o tratamento que se der, sempre se pode dar mais o tratamento nesse sentido, né? É interessante, então, pontuar isso. Eu acho que vai de nós, desenvolvedores, nos concentrarmos em pensar nisso, né? Até pela questão comercial. Então, como ali no vídeo também a psicóloga falava, eu faço compras, eu acesso o banco, eu pago contas, eu faço tudo isso. É uma parcela nada desprezível da população, que vai poder gerar mais lucratividade para as empresas se elas tiverem acessibilidade implantada. Então, é um investimento que vai trazer lucro, né? Não é um custo, como se pode pensar inicialmente. Bom, mais uma vez te agradecer, era isso. Então, acho que agora, eu sei de minha parte, eu vou poder usar um pouco mais da acessibilidade nos meus projetos. Obrigado.
Que bom, legal. Mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo. E não esqueçam só de me mandar um e-mail para eu poder mandar esse material para vocês, tá? Mandar todos esses exemplos e tudo que a gente fez aqui, tá bom? Tá aqui, ó, reinaldo@nic.br.